Bem-vindo! Neste tutorial nós vamos aqui entender o uso de um recurso muito interessante, utilizando-nos das partículas para fazermos um efeito de um texto se dissolvendo na nossa área espacial. Esse tutorial ele é baseado em uma técnica explicada aí em um site em inglês denominado Tutor4, e eu vou trazer para vocês para que a gente possa exercitar um pouco esse aprendizado sobre o uso de partículas. Vamos então ao nosso projeto. Inicialmente eu vou manter esse cubo e vou aqui na parte superior, onde eu tenho um Blender Render, mudar o nosso renderizador, que é o programa que faz todo aquele processo de apresentação de vídeo. Esse renderizador, ele se encontra aqui na parte superior. Clicando nessa caixinha, nós temos a opção Blender Render, que vem carregado no padrão inicial. Temos o Blender Grade para fazermos a renderização de jogos. E aqui nós temos o Cyclones Render, que é o renderizador que vai nos trazer a possibilidade de fazer um trabalho com mais qualidade. Vou clicar com o botão esquerdo. E aqui com o meu cubo selecionado, eu vou vir aqui na barra lateral direita. Naquele ícone em forma de uma esfera que representa o ícone de materiais, eu vou clicar e vou adicionar um material para esse elemento, clicando aqui na opção existente em Surface, denominada Use Nodes. Eu clico com o botão esquerdo, e aqui onde eu tenho Color, vou clicar nessa caixinha branca com o botão esquerdo do mouse e vou escolher para esse objeto uma cor. Vou colocar aqui um verdinho claro. O que eu fiz aqui foi atribuir uma cor a esse material, apesar dela não estar aparecendo, mas vocês vão perceber isso posteriormente. E esse cubo será o elemento substituto das partículas que iremos criar no nosso efeito. Então vamos segurar com o botão esquerdo aqui essa seta vermelha, que é o eixo X, e vamos empurrar esse cubo cá para o canto. Nós não iremos utilizar ele por enquanto. Vamos então agora aqui onde está o cursor, clicar Shift A e vamos colocar o nosso objeto texto, clicando na opção Text. Clico com o botão esquerdo e aqui eu tenho o meu texto. Eu vou aproximar com o botão do meio do mouse e eu tenho aqui o meu texto inicial, que já vem por padrão aqui pelo Blender. O que eu vou fazer aqui é fazer com que esse texto ele sofra uma rotação no sentido da coordenada X, que é essa seta vermelha, em 90 graus. Então eu vou dar R de rotação, X 90. E aí eu faço com que o meu texto fique na rotação em 90 graus, de pé para a minha superfície imaginária. Com o texto pronto, eu vou transformar esse texto em um objeto tridimensional e, posteriormente, em um objeto que vai ser uma malha. Como é que eu faço isso? Antes de utilizar-me desse efeito, eu vou trocar o que está escrito aqui, clicando na tecla Tab, ou então vindo aqui na parte inferior, na opção Edit Mode, entrando no modo de edição, eu posso usar aquela borrachinha do nosso teclado para apagar, e vou digitar aqui LMV. Vou sair do Edit Mode e vou retornar para o Object Mode. E aqui eu tenho o meu texto, e vou agora sim usar suas propriedades, clicando no ícone em forma de uma letra F, que aparece aqui na barra de propriedades, e aqui nas suas propriedades, na guia Geometria, na opção Modification, eu vou clicar aqui nessa caixinha denominada Extrude, com o botão esquerdo do mouse, e vou digitar um valor 0.05 e vou dar um Enter. Repare que o meu texto agora ficou com uma formatação tridimensional, porém ele ainda continua sendo texto. Da mesma forma, aqui na guia Geometria, onde tem a opção Bevel, vou clicar nessa opção Depth, clicando com o botão esquerdo do mouse, e vou digitar um valor 0.02. Com isso, o que eu fiz, vou aproximar aqui, foi fazer esse chanfro aqui nas esquinas do contorno das letras. E tendo já transformado aquele texto em uma forma tridimensional, eu vou dar a ele a condição de se tornar um objeto 3D. E para isso eu uso aquele atalho, clicando Alt+C, onde
eu tenho a possibilidade, com Alt+C, de abrir o menu Convert To e converter esse texto para um objeto em forma de malha. Então, aqui nessa opção Mesh, clico com o botão esquerdo e meu texto agora é um objeto que eu posso trabalhar como um objeto tridimensional. O passo seguinte agora vai ser nós criarmos o efeito de partícula, que é o efeito que fará com que a gente crie a dissolução do texto aqui na nossa tela de trabalho. E isso eu tenho que vir com o texto selecionado. O que eu irei fazer agora é transformar o nosso texto em partículas. E esse efeito a gente consegue clicando aqui nesse ícone em forma de 4 estrelinhas, com o botão esquerdo. Eu abro a opção para criar as partículas e vou clicar nesse mais aqui e ele vai criar já as primeiras partículas para o nosso texto. Nós não vamos ver as partículas simplesmente olhando o texto. Nós precisamos dar uma animação clicando Alt A, ou então vindo aqui no Player, tá? Ele começa a emitir partículas na linha de animação. Nós iremos agora configurar a nossa caixa de propriedades de partículas que surgiu no momento em que a gente adicionou partículas ao texto, para que a gente possa trabalhar o efeito desejado. Então aqui em Emission, eu vou manter por enquanto o number de partículas, vão ser 1000. E aqui Start End, eu vou dizer onde eu vou começar as minhas partículas e no End onde eu vou finalizar as minhas partículas. No Start eu vou clicar com o botão esquerdo, vou botar o valor 20 e vou dar o Enter. Em End, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou botar o valor 3. O que é que eu quis dizer com isso aqui? Quando eu voltar aqui na minha caixa de player para o frame inicial, vocês vão perceber que aquelas partículas que estavam sendo emitidas de forma constante, ela vai ser emitida do frame número 20 até o frame número 30, porque aqui nessa caixa eu fiz esse processo. Então, quando eu der a animação, repare que meu texto emite as partículas de forma rápida, porque eu utilizei esses parâmetros aqui nessa opção. Vou voltar então para o frame 0 novamente. Aqui em Lifetime, eu vou colocar um valor para dar o tempo de vida dessas partículas que vão ser emitidas. Ele estava utilizando o tempo de vida até os frame número 50. Eu vou aumentar esse valor, clicando com o botão esquerdo nessa caixa, e vou colocá-lo para que ele emita o tempo de vida dessas partículas até o frame 100. Vocês vão perceber que eu estou utilizando 250 frames padrões. A gente pode ver aqui embaixo, a gente começa no número 1 e finaliza no 250. Eu vou diminuir essa nossa animação para que ela utilize somente 135 frames, conforme havia no tutorial em inglês. Então eu venho aqui, clico nessa caixinha, digito 135 e dou Enter. Vamos aqui ainda na caixa de propriedades criar algumas modificações para ser aplicado durante esse processo aqui dessa animação de partículas que o texto emite. Então eu vou vir aqui, voltar para o frame 0 e vamos na caixa de propriedades, segurar essa barra de rolamento, puxá-la para baixo. Na opção Emit From, eu vou manter essa opção Face acionado, o Random acionado e o Even Distribution acionado. Aqui nessa parte de baixo, vou mudar para Random. E aqui eu vou cá embaixo, onde eu tenho a opção Render, nessa guia denominada Object, eu vou clicar. Vocês vão verificar que ele traz uma opção aqui denominada Dupli Object. Eu vou clicar nesse Dupli Object com o botão esquerdo, vai abrir e ele vai apresentar uma caixinha mostrando os objetos que compõem a nossa área de trabalho. E aqui eu tenho aquele cubo, lembra-se que a gente fez no início? Vou clicar sobre o mesmo aqui com o botão esquerdo. Neste momento, quando eu der a animação, onde havia as partículas serão transformadas nesse cubo aqui. Então, quando eu der a animação, olha o que é que acontece. Em vez de partícula, o nosso objeto emite cubo. Ou seja, eu transformei as partículas, baseado nessa caixa aqui, nesse objeto que se apresenta aqui. Porém, essas partículas, ou seja, esses cubos, estão em um formato muito grande. Então, aqui, ainda na guia Render, nessa opção aqui denominada Size, eu vou clicar com o botão esquerdo, onde eu tenho 0.050, eu vou clicar e vou mudar para 0.010 e vou dar o Enter. Tendo já feito esse procedimento, quando dermos a animação, as nossas partículas são feitas em forma de cubo e elas são emitidas em decorrência da gravidade para baixo.
Então vamos tirar a gravidade deste movimento aqui. E para nós tirarmos a gravidade, nós temos que vir aqui nessa guia denominada Field Weights, clicando na mesma, vou dar a barra de rolamento. E aqui na opção Gravity, que é a gravidade, eu vou clicar com o botão esquerdo. Repare que eu estou utilizando o valor 1, eu vou dar o 0 e o Enter. E agora vejam o que é que acontece. Quando eu der a animação, em vez das nossas partículas caírem, elas vão ficar levitando como se não houvesse gravidade na nossa área de trabalho. Então, isso é feito através dessa modificação que a gente faz aqui. Voltando para o frame 0, eu vou vir aqui agora, puxar minha barra de rolamento de propriedades até a guia denominada Velocity. E aqui em Emita Geometria, na opção normal, eu vou clicar com o botão esquerdo e mudar do valor 1 para o valor 0. Quando eu der a animação, verifiquem que as minhas partículas, em vez de caírem ou ficarem levitando, vai ficar grudada à superfície do texto. E tendo já feito todo esse procedimento aqui nas partículas, eu vou adicionar à minha área de trabalho um objeto, campo de força, que é o Force Fields, clicando Shift A, eu abro a guia e aqui vou buscar em Force Field o objeto denominado Turbulence. Ele coloca para mim aqui um eixo, que é um empty na verdade, onde eu vou encostar o cursor na setinha vermelha desse objeto, segurar com o botão esquerdo e trazê-lo até o meio aqui das nossas 3 letras que eu adicionei. Tendo esse Force Field nessa posição, eu vou clicar na guia de efeitos físicos, que é aquela bolinha de ping-pong quicando, e eu vou perceber aqui, olha, o Turbulence em Force Field já sendo selecionado aqui na minha área. Na opção Strength, que significa força aplicada, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou aumentar o valor de 1 para 2 e vou dar Enter. Vamos então voltar ao nosso quadro inicial aqui da nossa animação e vamos dar o play para ver como é que vai ficar a nossa animação agora. E vocês vão perceber, olha, que em vez de ficar grudado, em decorrência do turbulência, as nossas partículas vão ficar voando em decorrência desse efeito. Voltando ao frame 0, vamos então dar uma cor a esse objeto que nós já vimos aqui. Nós demos a ele uma cor verde. Porém, nós não demos uma cor ao objeto aqui, texto. Então, vamos selecionar o texto. Vamos clicar em Material, clicar New, e vamos atribuir a esse objeto a cor, clicando nessa caixinha aqui, definida aquele cubo, que é o material. Vamos adicionar a nossa área, onde está o cursor aqui, bem nessa pontinha, um objeto novo, que vai ser Shift A, uma mesh plana, que vai ser a superfície, ou seja, o nosso chão. Vou dar um S, vou aumentá-lo, e vai ser a superfície do nosso objeto. E vamos dar a esse plano um material também. Então eu vou vir aqui com o material plano selecionado, clicar na guia de materiais, clico em New, onde eu tenho aqui o Diffuse BSDF, eu vou clicar e vou mudar para Mix Shader. Eu vou ter a possibilidade de botar 2 materiais nessa superfície. Aqui no primeiro shader, onde tem um nome, eu vou clicar e vou escolher um material denominado Diffuse BSDF. Onde tem um segundo shader, em nome, eu vou clicar e vou botar um material denominado Gloss BSDF. E aqui nas propriedades do material, nessa primeira opção aqui, depois do Surface, onde tem um Factor, eu vou mudar esse valor para 0.3, dá o Enter. E aqui, onde eu tenho o shader número 2, que é o Gloss BSDF, eu vou aqui nessa opção Roundness, clicar e botar um valor 0, e dá o Enter. Eu vou agora pegar a minha câmera, clicando na opção View, e a tecla número 7 do meu teclado numérico, ou vindo aqui em Top, para ter uma visão de cima. Vou selecionar o nosso elemento lâmpada, clicando com o botão esquerdo. Vou movimentá-lo para que ele fique entre a câmera e o objeto, trazê-lo aqui para essa posição. Vamos voltar
a nossa visão novamente de frente aqui. Eu vou aqui na caixa de propriedades do objeto LEP, mantê-lo em point. Aqui em Size, vou clicar com o botão esquerdo, dar um valor maior de 3 para ele. Vou clicar em Use Nodes. E aqui, onde eu tenho a Surface Emission, onde eu tenho Strength, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou botar um valor 5000 e dou Enter. Tendo já ajustado a minha lâmpada, vou então agora fazer o ajuste da minha câmera. Clicando em View, Câmera. Vou clicar a tecla N, que vai me permitir abrir a barra direita da 3D View. Eu venho aqui na opção Lock Camera to View, eu vou clicar para travar a minha câmera. E aqui com o botão do meio do mouse pressionado, eu vou fazendo mais ou menos um arraste para posicionar. Vou usar a rodinha do meio para aproximar. E vou posicionar, vou selecionar o meu texto aqui, trazê-lo até aqui. Da mesma forma, vou também selecionar o meu objeto turbulência, trazê-lo aqui para o meio. E vou colocar o meu texto bem aqui no centro. Vou selecionar a superfície com o botão direito, vou dar um S para aumentá-lo. E aqui mais ou menos a posição que eu quero para ver meu texto, onde eu aplicarei o efeito de animação aqui para ele se dissolver. Se eu der o F12, eu vou ter uma imagem mais ou menos assim do nosso objeto, mas vou escurecer um pouquinho mais esse fundo. E para eu escurecer o fundo, eu tenho que vir aqui onde eu tenho o ícone de mundo, que é o Word, clico no mesmo. Nessa caixinha de cores aqui, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou segurar esse pontilhado, trazê-lo bem para baixo, para que ele fique um preto bem escuro mesmo. E dando o F12, vai ser mais ou menos dessa forma que nós vamos ver o nosso texto. Vou dar o ESC. E agora, aproximando, vou tirar o N, vou destravar aqui a nossa câmera, vou tirar, clicando no N, essa barra direita. Vou aproximar agora e para aplicar o efeito de animação no nosso texto de partículas, eu vou selecioná-lo com o botão direito, vou clicar na caixa de partículas e vou buscar a guia denominada Render. Essa guia está aqui, repare. Nessa opção Emitter, eu estou aqui no quadro número 0, ok? Onde tem a opção Emitter, vocês vão perceber que ela está marcada. Nós não vamos clicar em nada aqui, apenas vamos encostar o cursor no quadro onde está marcado e vamos digitar a letra I. Essa letra I, ela nos permite inserir um quadro de animação. Percebam que a cor aqui ficou amarela. Se eu andar aqui, alguns quadrinhos na minha animação, vocês vão verificar que eu criei um quadro de animação aqui bem no frame número 1. Agora, colocando a nossa tarja verde no frame número 30, eu posso vir aqui, digitar 30, eu posso clicar aqui, ó, certinho no 30. Estou aqui no quadro 30, vocês podem ver. Novamente, eu vou encostar o cursor na caixinha sem fazer nada e vou digitar a letra I novamente. Com isso, eu gravei um quadro de animação daqui até aqui da emissão das partículas. Vou aqui embaixo, nesse quadradinho, andar um quadro de animação só. Vou para o quadro número 31. Então, venho nessa setinha aqui com o botão esquerdo, clico. Repare que eu fui para o frame número 31. E aqui no frame 31, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou vir aqui no Emitter, clico com o botão esquerdo para tirar a marcação. Repare que ele continua na cor verde. Vou encostar somente o cursor e vou clicar a letra I para inserir um quadro, ó, de animação no frame 31. E vou clicar aqui no frame 70 na minha linha de animação, repetir o mesmo passo. Estou aqui no 70. Novamente vou encostar o cursor aqui, onde eu tenho o Emitter, sem fazer nada, clico a tecla I e cliquei outro quadro de animação nesse sentido. Vou agora então clicar no frame número 100. Chego aqui na timeline, clico com o botão esquerdo, minha tarja verde veio aqui para o frame número 6, vocês podem perceber aqui nessa caixinha. E aqui eu vou apenas encostar na opção Size, que está aqui embaixo, onde eu tenho o cubo, o cursor. Vou clicar a tecla I para criar um quadro de animação utilizando o tamanho desse meu cubo em 0.010. Vou chegar aqui até o frame 130, ok? E vou encostar novamente o cursor aqui, porém eu vou clicar na caixinha e vou diminuir esse valor de 0.010 para 0.010.
001 e vou clicar o I para inserir essa animação. Bem, então, depois de ter feito todas essas modificações, eu vou vir agora aqui novamente em partículas, com o texto selecionado. Aqui em Emission, lembra-se que eu tinha deixado 1000? Eu deixei 1000 porque se eu tivesse colocado 15.000 no momento, enquanto eu estivesse fazendo as configurações, iria ficar um procedimento lento. Então aqui me permite, já tendo feito todo esse processo, colocar agora 15.000 para ser o número de partículas que serão emitidas, para dar um efeito melhor. E aí sim, eu posso vir agora na guia das configurações de render, criar a minha animação, clicando aqui em Animation, e vocês vão ver o passo a passo, frame a frame, que é o frame 1 até o frame 135 da minha animação, com o efeito que eu criei aqui de dissolução de texto. Então nós estamos no frame número 1, eu retorno para a gente concluir o nosso vídeo final. Então vamos aguardar aí alguns segundos, vou dar um pause aqui na edição. Bem, meu amigo, aqui chegando no final da nossa animação, no frame 135, te confesso que demorou um pouco, até pela quantidade de partículas que eu utilizei. Nós vamos agora, para verificar o nosso vídeo, clicar aqui nessa opção que fica na parte superior, Render, clicar o Ctrl F11, ou então vem aqui em Play Render de Animation, vamos clicar e vamos ver aqui o efeito da nossa animação, que a gente criou aí com o efeito de partículas. Então vocês podem perceber que a animação, o nosso texto se dissolveu, utilizando esses recursos aí que nós aplicamos no tutorial. Vou dar o ESC aqui para sair e vou dar o ESC para sair para a minha página principal. Então é isso, pessoal. Vocês podem utilizar esse tipo de recurso para fazer alguns efeitos legais com textos. Vocês podem usar qualquer texto aí e aplicar essa dinâmica aí de animação utilizando as partículas para fazer o efeito. Vamos aguardar então o próximo tutorial. Espero que tenha sido claro aí nas orientações e até o próximo. Grande abraço.